Olá, boas-vindas ao segundo Comertec Internacional e quinto Comertec Júnior. Esse evento é uma realização do Grupo de Pesquisa Comertec, Comunicação, Mercado e Tecnologia, em parceria com My Studies, Media Ecology and Image Studies. Tem o apoio do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap, nossa Universidade do Coração. O segundo Comertec Internacional e quinto Comertec Júnior, ele acontece esse ano de forma online. Ontem tivemos a palestra do Roberto Cabrini. O congresso ele tem como tema cobertura de risco e crises humanitárias. Eu sou Caroline Levi, eu sou Carol Levi, vocês me conhecem, já fui professora da casa, tenho uma honra muito grande de fazer parte do Grupo Comertec, sou publicitária, também sou designer, tenho uma paixão imensa por esse mundo da comunicação e tenho um orgulho muito grande de estar aqui apresentando pelo segundo ano o Comertec, o grupo de pesquisa que tanto contribui na minha formação, na minha jornada de conhecimento. Muito obrigada pela honra de estar aqui com vocês. Tenho alguns recados para dar para vocês. Informamos algumas de nossas palestras, elas foram gravadas. E em função da instabilidade da nossa cidade, né, na nossa cidade, da internet aqui em Macapá, no Amapá, sede do Comertec e do nosso evento. Os GTs, os grupos de trabalhos, eles serão transmitidos através do nosso canal no YouTube. Hoje, daqui a pouco, os vídeos com as apresentações, eles foram enviados para a gente junto com o trabalho. Então, pedir para que os participantes se manifestem através do nosso site, através do chat, durante a transmissão dos vídeos e troquem também experiências. A interação é muito importante nesse ambiente web, vocês já conhecem, eu não tenho dúvida. Então, é muito importante que você dialogue com a gente através desses canais de comunicação para que os nossos vídeos eles sejam engajados, eles sejam entregues para mais pessoas. Vamos movimentar esse chat. Não esqueça de curtir, né, o nosso canal da transmissão, o nosso vídeo, dê o seu joinha, compartilhe os nossos diálogos, pois queremos levar conhecimento a todos os cantos e a todas as pessoas. Lembramos também que o link para você assinar a lista de presença será posta ao longo das palestras nos comentários do YouTube. A cada palestra, o GT, nós enviaremos uma lista de presença que ficará até 15 minutos. Após o final de cada atividade. Após esse prazo, o formulário ele vai se encerrar e os participantes não conseguirão mais acessar. Então, fique atento, assista a palestra, fique atento para o GT, né? Fique atento também para assinar a lista nos comentários, tá? Não esqueçam também que você vai receber o seu certificado por e-mail, no e-mail que você se cadastrou no ato da inscrição, até 15 dias depois do evento. Os certificados eles serão entregues por palestras e GTs assistidos. Agora teremos os vídeos com as apresentações dos trabalhos dos seguintes GTs. Né? GT1, Mídias Alternativas e Novas Práticas Jornalistas. O trabalho com o título A Exclusão de Pessoas com Deficiência na Mídia Televisiva, estudo de caso sobre o repórter Daniel Tocco. O GT2, ele traz como abordagem comunicação, tecnologia e convergência. Os trabalhos inscritos nesse GT2 foram marketing dos arranjadores digitais, como é feita a utilização das redes sociais pós-pandemia, e também um outro trabalho de fundamental importância sobre as alternativas de sobrevivência em Macapá, apontamentos sobre o trabalhos e iniciativas digitais. No GT3, tivemos trabalhos que aborda questões relacionadas à análise de mídia, gestão de estratégias comunicacionais. Tivemos um trabalho abordando estratégias comunicacionais utilizando o Google Classroom, a mídia digital frente às desigualdades sociais em tempos de pandemia. E no último GT, o GT4, que fala sobre educação, sociabilidades e comunicação na era das novas mídias, tivemos trabalhos com as seguintes temáticas: crises humanitárias e desarranjos políticos, as contribuições da velha mídia nas aulas de história, See-Through Technology, e o último trabalho, o Whindersson Nunes, no Podcasts. Como a falta de formação profissional em comunicação afeta o infotenimento. Então, fique ligado, a divulgação da lista de frequência, ela garante o seu certificado na participação desses GTs. Voltaremos às 19 horas com a palestra de Alex Silveira e, posteriormente,
ouviremos a jornalista Lívia Bonardi. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao GT Mídias Alternativas e Novas Práticas Jornalísticas. Normalmente quando a gente fala em jornalismo, quando a gente pensa em jornalismo, a gente pensa nos veículos tradicionais e naquele tipo de jornalismo mais convencional que todo mundo está acostumado a ver. Mas hoje em dia o que a gente percebe é que o jornalismo está passando por uma verdadeira revolução, tanto em termos de canais, quanto em termos de maneira como é feito o jornalismo e até o produto final, né? Por exemplo, agora nesse período de pandemia, foi uma ocasião em que o jornalismo se revolucionou completamente, inclusive com a forma como o jornalista trabalha, a forma como ele entra em contato com a fonte. E a gente tem vários fenômenos acontecendo aí que mostram que o jornalismo está passando por uma grande transformação. Um exemplo, entre muitos, é o infotenimento, né, que é a junção entre o jornalismo e o entretenimento, algo até muito pouco tempo visto com um olhar muito negativo, inclusive pela academia, mas hoje está se espalhando, né, não só por veículos alternativos, mas até por veículos tradicionais. A gente consegue ver muito bem essa junção entre jornalismo e entretenimento, diversão, às vezes até humor mesmo em veículos tradicionais, né? Então, o que a gente percebe hoje é que está se figurando, está se transformando o jornalismo, e o jornalismo ele aponta exatamente para essas mídias alternativas e para essas novas práticas que até então eram muito pouco comuns, né? Provavelmente esse vai ser o futuro do jornalismo e esse é o objetivo desse GT, é discutir todas essas situações, essas inovações que estão acontecendo no jornalismo, não só aí em termos de veículos, de canais, mas também em termos de como é que se faz jornalismo e qual do resultado final. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Olá a todos, que prazer estar aqui nesse segundo Comertec Internacional e no quinto Comertec Júnior do Grupo de Pesquisa Comunicação, Mercado e Tecnologia. Meu nome é Eugênia Victal, eu sou jornalista, com mestrado, publicitária, pós-graduada em marketing, sou professora universitária e sou a primeira jornalista inclusiva do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Estou cadeirante desde o ano passado, do ano atrasado, perdão. Então me perdoem por eu estar em casa numa situação que estou acamado e caso eu venha apresentar algum espasmo, alguma crise em função da síndrome que veio a me motivar a desenvolver o projeto de inclusão. E eu entendo isso como missão. E é uma mídia que a gente pode desenvolver, inclusive alternativa, que me motivou a estar nesse grupo de trabalho. Como trabalho para esse estudo, eu trago o tema a exclusão. Não poderia ser diferente. A exclusão de pessoas com deficiência na mídia televisiva, e fiz essa apresentação em PowerPoint, por isso eu fico pequenininha aqui na tela. Eu sou secundária diante do que vocês precisam visualizar. E é um estudo de caso sobre o repórter Daniel Tocco, que é um repórter da TV Record de televisão. Vamos em frente. E eu começo para a gente refletindo sobre a lei das pessoas com deficiência, a lei 13146, que é de 2015, que é muito legal na teoria, mas na prática não é aplicada, que diz que numa empresa com 100 ou mais pessoas tem que ter de 2 a 5% das vagas preenchidas. Só que, se isso fosse real, nós teríamos de cara, gente, no vídeo, essa representatividade. E isso não acontece. Vocês mesmos respondem aí. Quantas pessoas eu tenho no vídeo, eu vejo no vídeo com deficiência? Vamos? Respondem? Vocês não vão ter essa resposta prontamente, nesse percentual aplicado do que temos na TV. Normalmente essas pessoas vão para os bastidores,
para funções menores, porque elas não querem ser mostradas. Por que elas não querem ser mostradas? Onde está o padrão? Eu começo pelo universo da Paraíba, onde eu moro. Eu sou mineira de origem, mas moro na Paraíba com muito orgulho, aqui em João Pessoa. Já cidadã pessoense, cidadã paraibana, na semana passada, já há 15 anos, como âncora da Record e como âncora da Globo, aqui afiliadas, desde 2020, em função da doença acamada, mas o jornalismo insurgiu e fiz uma série na Globo em 2021, com o jornalismo de inclusão. Mas na Paraíba nós não temos, vou mostrar para vocês, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum profissional de jornalismo com alguma deficiência atuando em nenhuma emissora, ninguém, zero, nem agora, nem ontem, nem nunca na história, não há registro atuando midiaticamente, televisão, carinha. Por quê? Segundo o IBGE, 27,76% da população paraibana possui alguma deficiência. E a região Nordeste, no país, é a com maior número de deficiência. Nos dados agora que saíram de 2021, incrivelmente, o número caiu para 10%. E eu me pergunto, em João Pessoa, ok? Como que milagrosamente esse número diminuiu tanto? Fica a interrogação dessa mágica. Bom, nesse estudo eu vou apresentar a realidade brasileira não inclusiva, para a gente fazer essa análise através do estudo de caso do repórter Daniel Tocco, da Rede Record. Tá aí o Daniel, essa figura maravilhosa. Ele nasceu, é uma doença congênita, sem a maior parte do braço direito, e ele mesmo se apelidou de Tocco, tá? Eu selecionei 3 reportagens dele para mostrar como ele exerce brilhantemente a atividade jornalística com a deficiência que ele nasceu com ela. E isso não interfere de forma alguma. E ele inova na praxis jornalística sem o braço, mostrando para todo mundo que não precisa esconder a pessoa com deficiência. Vamos incluir, vamos inovar nas práticas jornalísticas. Bem? São 3 reportagens. Aqui estão os links. Eu vou mostrá-las aqui para vocês. Qual o objetivo? Qual é a problemática disso? Mostrar de que maneira a inclusão proporciona novas práticas. Vamos ver como a atuação dele é tratada nessas reportagens. E de que forma é possível, sim, desfazer esses padrões pré-estabelecidos. Quem definiu esse padrão? Por que o padrão é padrão? E como a gente desfaz isso através da inclusão da pessoa com deficiência? Tá? O processo de inclusão da pessoa com deficiência ainda permeia a obrigação legal, ou seja, só acontece porque é lei, senão não haveria. E ainda assim acontece da forma como nós conhecemos, né? Escondido. E dessa forma a inclusão ela é imperativa, ela só acontece de forma goela abaixo. E os elementos fora do padrão são administrados por políticas públicas através do normal. O normal vem primeiro, o certinho vem primeiro. E através do normal, que é normal, aí a gente é uma discussão sem fim, né? O normal define-se o que é correto para depois definir-se o que é fora do padrão, e o padrão vai inclusão, fora do deficiente. Enfim, o objetivo do jornalismo é construir a realidade e não somente retratá-la. E esse é o processo de gerar novas práticas. É aí que entra a nossa missão de inclusão. E é aí que eu venho cutucar, tá? Para a gente debater. Na Paraíba não tem pessoa em situação de inclusão e vulnerabilidade realizando trabalho midiático com projeção nas emissoras e veículos de forma oficial. O jornalismo In comigo, eu criei desde maio de 2021. Eu me questionei muito sobre a doença, o processo, né? Meu esportista, âncora de telejornalismo, gastronomia, turismo, viagem,
Enfim, de repente a vida vira e eu falei, não, isso é missão, não tem sentido. A vida me preparou para isso. E eu acredito nisso. Criei o jornalismo Indie, inclusive, informativo e interessante. O slogan é inclusive todos. E fui descobrir que eu sou a primeira do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. É uma vergonha em 2021. E nós temos poucos para baixo, Sudeste, Sul, não achei. E temos pouquíssimos para baixo. Mas vamos embora. Fiz algumas reportagens no YouTube e a afiliada da Globo se interessou e fizemos uma série em setembro de 2021. O que era para ser perene, infelizmente de lá para cá a doença progrediu, eu piorei, eu só saio hoje de casa com ambulância e, enfim, não consegui avançar. Até que a gente consiga controlar a doença. Por isso eu pedi licença para vocês, caso algo acontecesse durante a gravação, que eu não vou conseguir repetir a gravação, o tempo está estourando, né? Mas no Brasil a gente teve Flávia Sintra, a primeira mulher no cenário, tetraplégica desde 2010 na Globo, fantástico como repórter, mas no Bom Dia São Paulo. Fernando Fernandes fazia algumas coisas no Esporte Espetacular, agora assumiu como apresentadora, um paratleta, né? Ex-BBB, a vida também mudou. E agora no reality show No Limite. E desde 2020, depois de quase 60 anos de emissora, a Record pôs à frente Daniel Toco. Por isso, ele foi escolhido para ser objeto de estudo. Demorou quase 60 anos para a emissora colocar à frente um repórter. 4 anos nos bastidores na produção para ir para a tela. E ele é repórter do Cidade Alegre, no programa Balanço Geral do Rio de Janeiro, e faz participações no Domingo Espetacular. Ele ficou muito tempo escondido, ou seja, né? Muito longe do novo, para ir para frente. 60 anos para colocar um repórter com deficiência, né? Pessoa com deficiência. À frente, muito longe. Então eu analisei reportagens cotidianas que mostram bem o estilo do Daniel, não dá para mostrar aqui, para mostrar a identidade dele como repórter. E ele não se mostra, não questiona a deficiência, ele é um repórter com a praxis. Ele mostra o jeito dele, o estilo dele e faz, inova, brinca, faz o que seria impossível para algumas pessoas, ele brinca com a deficiência dele e vai. Na primeira, o tema natalino, ele aborda as pessoas nas ruas para discutir sobre as brigas de família, quem nunca, né? Natal é uma coisa. Família é família, né, gente? E o desafio dele, então ele faz isso, sabe, como eu faço Natal nessa casa e tal. E o desafio dele é reconciliar duas amigas que, por causa há anos estavam separadas e reconciliá-las durante a pandemia. Então ele pergunta, vai à casa dessa amiga aqui, pergunta, você se reconciliaria com a sua amiga e tal? Deixa eu tirar minha carinha aqui, meu rostinho está no fim. E aqui no fim tem a fotinha delas, que pena, meu rosto ficou em cima. As duas abraçadas. Sem apelo sensacionalista, sem drama por causa da deficiência dele, ele trata todo mundo como igual, ninguém questiona, não tem nada disso, não tem chororô, não tem nada. É massa, a gente ri, a gente se diverte e ele bota para quebrar. Show. Em nenhum momento tem apelo pro Daniel. Não. É massa. E ele consegue o objetivo dele. Vamos em frente. Na segunda reportagem, ele vai saltar de paraquedas. Daniel é o cara. Ele vai com pai e filho, ambos atletas, campeões de pentatlo, pai e filho, da Brigada Militar do Rio, e vão soltar de paraquedas os dois juntos, pai e filho. Lá vai Daniel, gente. Só que, claro, por uma questão de segurança, como ele é pessoa com deficiência, precisa dos dois braços para puxar os dispositivos, ele vai num salto assistido. Mas vai! E ele não fala, coitado de mim, vou correr risco. Vixe, vai! Ele vai com pai e filho, vai para o avião, fala do fio na barriga, o salto assistido, tudo filmado e salta. Essa última foto aqui, a apresentação vai ficar para vocês, os links também estarão disponíveis. Faz o salto assistido com protocolo de segurança, calindamente, tudo filmado.
né? O Daniel que, ai, que olha, essa foto aqui é ele caindo, chegando, dando exemplo que, olha, tem muito repórter que não vai, só filma e tal. E é possível inovar incluindo, mas uma pessoa com deficiência não faz isso, não faz aquilo. Sim, faz. Adapta-se. Adapta-se. Pode não fazer isso ou aquilo, mas adapta-se. E vou mostrar mais. Uma adaptação dupla agora na terceira reportagem. Ele entrevista o surfista Jonas Lettieri, que era designer, hoje é campeão nacional de stand-up paddle. Como? Ele perdeu os braços, ele sofreu um acidente, estava se voluntariando para a igreja e sofreu um acidente com descarga elétrica, mais de 13 mil volts. Perdeu os 2 braços. Aquele, né? Surfista. Perdeu os 2 braços. Faz atividades do lar. Quem disse foi a esposa dele. Conta, ele mostra aqui, ó. Ele lava, passa, cozinha, ele lava a casa. E continua surfando, ó. Que ele surfa. E é campeão, gente. Sem os 2 braços, senhor, como é que uma pessoa é campeã de surf sem os 2 braços? Ficar lá em cima e stand-up paddle. É o cara. Tá aqui. E mais, virou modelo de uma marca de roupas inclusivas, roupas adaptadas para pessoas com deficiência. Então o Daniel, além de mostrar que ele como repórter, faz o trabalho dele lindamente, isso não interfere, o fato dele não ter um braço, ser uma pessoa com deficiência, não interfere, e nem é pauta. Ele não cita isso não é pauta, gente. Ele fez uma reportagem com uma pessoa, ele até conheceu uma jornalista que se apaixonou por ele, conheceu um novo amor, né, depois do acidente, e vive a vida. Ela que coloca ele para trabalhar, ela diz. E ele conta a história de uma pessoa que, assim como ele, tocou a vida e ressignificou. Então, as novas práticas, elas não são só no jornalismo. A inclusão não é só no jornalismo, que a gente precisa dar o exemplo como imprensa. Nós, como mídia, como formadores de uma nova sociedade, como construtores da realidade, como a nossa missão social, temos sim que ressignificar. Mas ele também contou a história de um que fez isso. Por isso, essas 3 reportagens. Qual que é a consideração final? Nós somos todos diferentes, limitados. Então todos somos suscetíveis à inclusão. Em algum momento da vida fomos ou seremos, ou alguém perto de nós vai ter um momento de exclusão. Uma grávida precisa de inclusão, um idoso precisa. Quando você está desempregado, você está num momento de exclusão. Raciocinemos, todos nós, em algum momento, por algum fator, uma depressão, é um fator que nos exclui, uma dor de cabeça algum dia nos exclui daquele momento, uma tristeza, uma separação. A inclusão, ela é necessária o tempo inteiro. Eu hoje vivo a situação necessária de inclusão e adotei isso como bandeira no jornalismo, por isso criei esse pioneirismo, por isso recebi o título de cidadão paraibano, entendi isso como missão e trouxe isso para o jornalismo, mas entendo e preciso que a sociedade entenda que é uma missão de todos, e todos nós estamos em situação de inclusão, todos. O Daniel nos mostra, através da Record, que ela demorou 60 anos quase, para entender isso e colocar alguém à frente, para mostrar que as novas práticas são possíveis, independentemente dele ter um braço ou não. E ele nos faz pensar que a potencialidade do profissional não depende da deficiência. Quantos têm menos potencial sem possuir deficiência? O que é deficiência? O que é padrão? Qual é o padrão? Existe, na verdade, e é o segundo pensamento dessa problemática, é que existe um padrão a ser despadronizado. Eis a questão. Essa é a necessidade
inclusiva de inovar, incluir, tornar acessível o próprio profissional com deficiência. Despadronizar, quebra tudo. Não é desconstruir, gente. Eu não gosto dessa palavra, inclusive. É reconstruir. Reconstruir. Não é desfazer, é refazer. É um jornalismo novo com um preconceito velho para ser jogado fora. É o preconceito que precisa ser jogado fora para renovar o jornalismo. Porque o sujeito precisa ser apresentado como um processo histórico em que o desempenho dele é uma construção histórica. Isso não é palavra minha, não. Mas é na desconstrução, né, dessa uniformização, e essa uniformização precisa ser desconstruída para que um novo padrão se reconstrua. E nesse meio estaria excluída a necessidade de inclusão. Se eu faço isso, não preciso mais incluir ninguém. Automaticamente estariam todos inclusos. Porque a inclusão só existe porque eu estou excluindo. Que o padrão existe. Então, a sociedade, a mídia, cabe a todos nós o papel de inclusão. O lugar passivo do telespectador não pode acontecer. Casos raros de pessoas com deficiência na mídia não pode acontecer, não podemos aceitar. Precisamos nós todos indagar isso. Platão já considerava a infância como ferramenta política para estender isso lá, no processo educacional. Na cultura histórica da exclusão, do leproso, excluído. Para a gente pensar, para fechar, para trazer isso para a nossa realidade. O preconceito é a maior deficiência, porque ele é contagioso. O preconceito é contagioso e ele vem desde cedo, mas a inclusão pode ser contagiosa. Obrigada a todos. Me desculpe, me estendi muito. Tá aí, meu jornalismo, meus contatos, @EugêniaVital, meu YouTube e a hashtag Vamos Juntos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Olá a todos, eu sou a professora Amanda Pereira, membro do grupo de pesquisa Comertec, e vim falar um pouco a respeito do GT Comunicação, Convergência e Tecnologia. Esse GT tem as implicações dos termos que compõem o seu nome. Então, para iniciar a nossa explicação, comunicação e tecnologia pensadas primeiro numa intersecção na qual a comunicação, o processo comunicacional, enquanto objeto que nos interessa, ele acontece como fenômeno suportado por algum tipo de tecnologia. Tecnologia porque são elementos concretos ou abstratos que são elaborados pelo homem, né, desde a oralidade, desde a linguagem até as mídias digitais. Mais especificamente, a gente pode ter como marco histórico o surgimento dos meios de comunicação de massa e a Revolução Industrial, especificamente porque a tecnologia começa então a se afastar das noções de técnica, estética, etc., para se colocar em direção do desenvolvimento tecnológico tal como o conhecemos mais modernamente, com as tecnologias mais modernas, como por exemplo a internet e os computadores. Então a gente está falando de um contexto em que a vida toda está mais acelerada, tanto quanto o próprio desenvolvimento tecnológico, e é aí que a gente se depara com a noção de convergência. O traço fundamental, então, é a convergência, representando a atualidade, e, portanto, estamos dedicados aos problemas mais recentes e até em andamento. Nesse sentido, a gente está falando não só da influência da tecnologia na vida e nos processos comunicacionais, mas em como também o ambiente midiático ficou mais complexo e ele se mostra de uma maneira diferente do que prevíamos antes. E aí nós nos deparamos com inúmeros problemas, e aí para ficar em 3 exemplos baseados em fake news em relação à ciência, fake news em relação à pandemia e os processos eleitorais. Então é isso, o GT Comunicação, Convergência e Tecnologia dá as boas-vindas aos interessados. Esperamos novas abordagens, novas discussões, novas propostas metodológicas
e que todos possam colaborar. Olá, me chamo Thiago Nunes e sou acadêmico de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. E o título do meu trabalho é Marketing dos Arranjadores Digitais, como é feita a utilização das redes sociais no pós-pandemia, e conta com a participação e orientação do professor Dr. Paulo Giraldi. Com a pandemia do Covid-19, muitas modificações ocorreram no mercado de trabalho, e aqui na nossa região não foi diferente. Mais especificamente, nos anos de 2020 e 2021, alguns trabalhadores, mais especificamente os arranjadores digitais, que é como a gente denomina essas pessoas que migraram para o mercado digital e não tinham o seu trabalho regularizado, que são geralmente pequenos empreendedores, foram afetados diretamente por conta da pandemia. Isso fez com que novos negócios surgissem, ou novas formas de se negociar surgissem, por parte dos arranjadores digitais, que antes eram apenas arranjadores. É importante ressaltar que essa nova forma de fazer trabalho surge também a partir da necessidade de gerar uma renda, porque na pandemia houve o isolamento social, muitas empresas fecharam, muitas pessoas ficaram sem emprego, os arranjadores, os pequenos empreendedores tiveram que ficar em casa, não podiam ir para a rua tocar seus negócios, então eles tiveram que se virar e manter o negócio de alguma forma porque precisavam de renda para dentro de casa. Isso fez com que a pobreza aumentasse, o número de desempregados aumentassem, enfim, várias circunstâncias negativas aconteceram. Mas o ponto principal que a gente quer abordar aqui é como estão esses trabalhadores hoje, no pós-pandemia. O senhor do carrinho de frutas, que antes precisava estar estacionado numa calçada, passou a vender as suas frutas através das redes sociais, passou a anunciar fotos no Facebook, passou a encaminhar para os seus clientes através do WhatsApp, passou a improvisar a sua forma de venda. Como as redes sociais contribuíram para o negócio deles. Se o negócio continua na internet, se voltaram para o meio convencional, se estão atuando de duas formas, enfim. As redes sociais, por conta do avanço da internet, surgiram como uma nova forma de conectar pessoas, indo um pouco além do que já fazia, por exemplo, o telefone, né, onde as pessoas se falavam, ouvindo a voz do outro. A partir das redes sociais, as pessoas passaram a interagir, passaram a se comunicar de uma forma em que o entretenimento estivesse inserido, e isso foi modificando a forma como se utiliza os meios de comunicação. No início dos anos 2000, o que estava popular no Brasil era o Orkut e o MSN. Essas redes sociais, muito utilizadas principalmente por jovens na época, deram um pontapé inicial para que outras viessem a se popularizar aqui no Brasil também. Posteriormente veio Facebook, Instagram, Twitter e várias outras que hoje não são só utilizadas por jovens, mas tem uma grande parcela de público adulto. E essas redes sociais surgiram também com esse papel de conectar pessoas, de gerar entretenimento, porém as pessoas observaram que dava para utilizar de uma outra forma. E a pandemia impulsionou essa forma de observar as redes sociais. Hoje, dentro das redes sociais, a gente tem um marketplace, você tem no Facebook, você consegue colocar no Instagram o seu produto linkado com preço que encaminha o teu cliente direto para a loja, enfim, já acontece de uma forma mercadológica. Porém, além das plataformas de vendas que a gente tem, como o Mercado Livre, o OLX ou a Shopee, as pessoas também passaram a utilizar as redes sociais como plataformas de vendas. Pois veja só, o nosso círculo de convivência é muito limitado. Nas redes sociais a gente consegue conectar um número grande de pessoas. No Facebook você consegue ter 2, 3, 4 mil amigos. Bom, as pessoas começaram a observar que era possível anunciar aquilo, o seu produto, o seu serviço, através das redes sociais, fazendo essa conexão com as pessoas sem necessariamente ficar encaminhando individualmente,
ficar precisando fazer anúncio em banner, essas coisas que já estão um pouco ultrapassadas. E esse ponto é algo que a Lúcia Santaella aborda no estudo dela, quando ela fala que as redes sociais não estão mudando só a forma que as pessoas se comunicam, mas estão mudando várias esferas da sociedade, estão mudando as esferas do trabalho, estão mudando as esferas dos relacionamentos, age em diversos meios, como no educacional, no político, no empresarial, enfim. Hoje a gente vê as redes sociais tendo seu papel em cada um desses locais, intervindo de alguma forma, seja positiva ou negativa, porque pode-se dizer que todo mundo está nas redes sociais, está compartilhando, está vivenciando, está trabalhando, está vendendo, está comprando, está divulgando, está mostrando uma viagem, está fazendo algum tipo de conteúdo. Os números revelam esse impacto que as redes sociais vêm tendo nos pequenos empreendimentos, né? Hoje a gente pode usar o termo correto, que é e-commerce, o comércio eletrônico, que muitas pessoas fazem mesmo sem saber das denominações. Em 2019, cerca de 22% das vendas eram realizadas através de redes sociais. E em 2020 esse número pulou para 34%. E esse trabalho, por muitas vezes, não é realizado de forma técnica, porque tudo surgiu da necessidade do improviso. Mas por conta desse desenvolvimento, essa é uma área que continua em expansão por conta do crescimento do e-commerce. As pessoas têm procurado cursos, têm procurado desenvolver suas habilidades com redes sociais, com fotografia. Na Unifap mesmo, através do Profid, é possível fazer alguns cursos na área. E muitas pessoas têm feito esses cursos, pessoas mais velhas, pessoas que não tinham contato com rede social, pessoas que estão interessadas em desenvolver seus negócios, que surgiram nesse período pandêmico, entre 2020, 2021 e 2022, segue sendo um ano onde essas pessoas estão tentando desenvolver esse negócio, tentando sair do improviso, tentando colocar o trabalho de forma mais profissional e mais técnica. E para finalizar, eu quero agradecer ao meu orientador, o professor Dr. Paulo Giraldi, que vem me orientando nessa pesquisa, que não surge agora, que na verdade é uma continuação do trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2019 na área de comunicação e trabalho. Então, espero que agregue, espero que seja de extrema importância para o nosso estudo em diversas dimensões, seja nacional, seja regional, seja estadual, enfim. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Olá, eu sou a Anésia Lima, espero que todos estejam bem. Vou compartilhar aqui o meu resumo. Eu sou aluna concluinte do curso de jornalismo na Universidade Federal do Amapá. Vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem. O título do meu resumo é Alternativas de Sobrevivência em Macapá, apontamentos sobre o trabalho em iniciativas digitais, sob a orientação do professor Paulo Giraldi. Então, diante dos cenários de crise vivido no país, no que tange o trabalho, principalmente a crise socioeconômica, muitos profissionais migraram para os espaços virtuais alternativos de trabalho, que nessa pesquisa nós chamaremos de iniciativas digitais. São trabalhadores que tinham a forma de sustento de maneira presencial, em locais alugados ou locais próprios, e por determinados motivos, que são os nossos porquês, né, dessa migração para os espaços virtuais, tiveram que mudar toda essa rotina para esse trabalho em rede social. Então, esse estudo busca analisar algumas características da organização do trabalho em iniciativas digitais de Macapá, a partir da compreensão das condições de trabalho e das rotinas produtivas. As categorias de análise partem de autodeclarações referentes ao ethos, né, dos trabalhadores, segmentos de trabalho,
as causas para atuação nessas iniciativas digitais, as redes sociais como meio de trabalho e as condições de sobrevivência nesse cenário virtual. Os resultados iniciais apontam uma realidade de precariedade, desumanização e sobrecarga que comprometem a saúde física e mental dos atuantes, ampliando assim a nova modalidade de trabalho analisada pelo Ricardo Antunes, denominada escravo digital, nos trazendo nessa reflexão desses acontecimentos que modificam o comportamento dos trabalhadores na sociedade. Essa atuação profissional precarizada, com as extensas cargas de trabalho, péssimas condições, né, e baixa remuneração, apontam para um estágio de sobrevivência no trabalho digital frente ao caos instaurado. Na verdade, aqui nós trataremos esse porquê de ser um estágio de sobrevivência e não uma escolha. Por exemplo, agora tudo é virtual, então eu vou me adequar a esse cenário, vou trabalhar apenas de maneira virtual. Mas, de acordo com os nossos resultados, não é por escolha. É, na verdade, uma alternativa de sobrevivência. Eu não escolho estar nesse trabalho digital. Eu tenho que estar nesse trabalho para sobreviver, para me manter, para sustentar a minha família e a mim, né? Então, acaba sendo apenas para sobrevivência. Nesse estudo, nós vamos investigar essas características, né? Analisando essas rotinas e as condições de trabalho, a identidade, né, desses trabalhadores e a precariedade desse trabalho diante dos retrocessos dos direitos trabalhistas. Esse trabalho em plataformas digitais vem sendo amplamente discutido, né, pelo cenário caótico instaurado e pela precariedade que esses trabalhadores enfrentam. Então, essa categoria, como eu já falei, é popularizada de acordo com a transformação neoliberal. Essas ocupações marcam, né, a complexidade dos processos de trabalho e nos trazem alguns caminhos para se pensar novas prospecções, né, econômicas, culturais, influenciadas por esse padrão de comportamento da era digital. A nossa pesquisa é do tipo exploratória. Nós utilizamos, né, métodos qualitativos, recorremos também a entrevistas semi-estruturadas e aplicamos questionário com esses trabalhadores. A princípio, nós mapeamos 160 iniciativas exclusivamente na rede social Instagram, e dessas 160, nós analisamos 24 respostas desses trabalhadores com o levantamento, né, da planilha que foi gerada no Excel. Posteriormente, nós apresentamos esses dados e analisamos nesta pesquisa. Nesse estudo, nós caracterizamos essas iniciativas digitais a partir dessas autodeclarações e, a partir desses resultados, né, o principal motivo dessa atuação, né, de acordo com 50% dessas respostas, é para acumular uma renda extra. Essa busca por alternativas digitais, nesse momento de crise, está dividida entre busca de emprego por conta da pandemia e também por hobby. Então, 16,6% dessas causas para atuação. Essa atuação traz essas condições de trabalhos precárias, e aí tem uma rotina de trabalho exagerada, que aponta, né, que 45,8% desses trabalhadores não têm renda, não têm hora fixa de trabalho e variam entre 7 e 10 horas de trabalho diário. E como aponta esse próximo dado apresentado, 66,6% desses trabalhadores atuam sozinhos em todo esse processo de criação do produto, de venda, de interação na rede social, relacionamento, né, com o público, e alguns também fazem até entrega. Então, é um trabalho sobrecarregado que, em 66,6% das respostas desses trabalhadores, acontecem, né, de maneira individual. Por isso, a utilização desse termo de escravo digital pelo Antunes, como eu já citei. Os principais meios de divulgação, né, desses trabalhadores é o Instagram, em 100% das respostas, porque ela foi a nossa rede social escolhida, né, para essa pesquisa, o WhatsApp, 79%, e o Facebook, com 58%. Nota-se, né, a inclusão nas principais redes sociais utilizadas no cotidiano, tem mais fácil adequação. Nelas, todo o trabalho é realizado, são
publicadas, né, as fotografias do produto ou do serviço, e o relacionamento com o cliente. Partindo para as nossas considerações, o trabalho digital definitivamente alterou as formas de trabalho, e com essas mudanças, os trabalhadores sofrem com a precariedade do trabalho digital, a falta de amparo, com a inexistência, né, de políticas públicas, e a necessidade de capacitação para o conhecimento do espaço virtual, além dos retrocessos referentes aos direitos trabalhistas. Com isso, observa-se a necessidade de sobrevivência, como eu apontei no início da apresentação, a esse cenário caótico de desemprego e pandemia, evidenciando assim essas tendências precárias que são naturalizadas e que têm pouco espaço de debate sobre essa atuação no mercado. Finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de todos. Bom congresso. Olá, seja bem-vindo ao segundo Comertec Internacional. Eu sou a professora Patrícia Teixeira, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Pará e integrante do grupo de pesquisa do Comertec. Também estou na comissão organizadora desse evento e eu quero te desejar boas-vindas a esse grupo de trabalho, que é o GT3, né? Eu queria dizer que nós vamos conversar aqui, mas antes eu vou dar só um avisinho. Eu tô com uma bebê aqui do lado, então se você ouvir um barulhinho aí no fundo de background, de brinquedinhos e tudo mais, é porque ela tá querendo participar. Então, só para você já ficar informado. Então, para entender qual é o contexto, né? A gente não pode parar. Então, lembrando que esse GT, ele vai analisar, a gente vai trabalhar análise de mídia, né? A importância da gestão em comunicação e das estratégias comunicacionais. Então, a gente todos os trabalhos, eles estarão versando sobre esses temas. Então, se você é pesquisador dessa área, fique à vontade a estar conosco até o final. Mande suas perguntas, comente aqui no chat, mas lembre de comentar com seu e-mail também, porque a gente pode pegar e facilitar essa interação entre você e os autores do trabalho, ok? Então seja muito bem-vindo ao Comertec. Não esqueça, se você não se inscreveu no evento, se inscreva no nosso site do evento, que é o event3.com.br/Comertec 2022. E se você quiser mais informações sobre esse nosso grupo de pesquisa, sobre o evento com detalhes, é só você entrar no site comertec.org, que você vai ter todas as informações necessárias, ok? Então, só queria relembrar da importância de discutir, né, a mídia, de fazer essa análise e discutir esses processos comunicacionais, principalmente no contexto atual, né? Então, você é o nosso convidado, fique com a gente, qualquer coisa, esse vídeo vai ficar disponível para você pegar e poder assistir depois também, tá bom? E tirar mais dúvidas ainda. Então, fique conosco. Muito obrigada pela sua participação, ok? E até uma próxima oportunidade. Lembrando que a gente ainda tem mais dias de evento, então fica ligado na programação, tá? Obrigada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o trabalho intitulado Estratégias Comunicacionais, utilizando o Google Classroom, a mídia digital frente às desigualdades sociais em tempos de pandemia. Zé Sérgio vai conduzir a maior parte da apresentação e depois eu retorno para a gente conversar um pouco a respeito. Com você, Zé Sérgio. Olá a todos. Conforme o professor disse, esse trabalho ele se torna de grande relevância para nós que somos da educação, porque ele fala de uma ferramenta que foi utilizada durante quase 2 anos nesse período da pandemia e que para nós professores, era muito utilizada na questão de você pôr conteúdo para os alunos, né? Fixar os conteúdos ali para os alunos e os alunos irem usando na medida que fosse acontecendo as aulas segundo o horário. Só que a gente percebeu que, além dessa funcionalidade de ir fixando as aulas ali, o Google Classroom ele tem outras funcionalidades comunicacionais. E aí a gente resolveu fazer essa pesquisa, né, em cima das outras funcionalidades
que o Google Classroom podia e pode, né, apresentar à comunidade educacional. Então, a nossa visão geral sobre o tema fala sobre a utilização do Google Classroom frente às necessidades estratégicas de comunicação diante da pandemia da Covid-19. A nossa pergunta da pesquisa, que norteou toda essa pesquisa, está relacionada com a relação dos benefícios do uso dessa ferramenta Google Classroom mediante as possibilidades de comunicação, conforme nós vamos ver alguns slides adiante, né? E permitindo, além da finalidade de aulas, estabelecer outras relações comunicacionais entre gestão, professor, escola e responsáveis. Nosso objetivo é analisar essas funcionalidades do Google Classroom, discutir os problemas e benefícios dessa ferramenta, em especial durante esse período da pandemia. Algumas referências que utilizamos para embasar esse trabalho: Flores, Lima, Coutinho, Marzarin, dentre outros. E a relevância da pesquisa: apresentar a importância do Classroom como mídia que facilita a comunicação entre escola e alunos. Pode passar, professor. Metodologia: sujeitos participantes, pesquisadores, gestão e alunos. Alguns documentos, bibliografias, trabalho de campo e textos. Vivências e observações realizadas na plataforma durante 2 anos, basicamente, que foi utilizada essa ferramenta, e também verificamos a identificação de problemas e possíveis intervenções mais usadas nesse cotidiano. Resultado que nós obtivemos inicial dessa ferramenta. O Google Classroom é uma plataforma digital voltada para a integração da escola com os alunos, conforme eu havia dito no início. Segundo Flores, o Classroom possui condições de reedificar práticas didático-pedagógicas embasadas em estratégias comunicacionais que facilitam a comunicação entre os leitores. Muitas ferramentas foram utilizadas, mas a gente percebe que nem todas as ferramentas nos proporcionam uma facilidade usual de acompanhamento das mensagens conforme os feedbacks que o Classroom pode proporcionar ao aluno e ao professor. Aí são algumas telas utilizadas do Classroom para manter a turma, professores e pais informados. Então, a escola teve a necessidade de comunicar um festival de música que ia acontecer na nossa cidade. O segundo fala sobre um concurso de canção utilizado que íamos ter aqui. O terceiro está relacionado a alguns avisos importantes de como funcionaria o bimestre para os alunos. Então, a gente começa a perceber que não só o aluno se informa, como o professor se informa e os familiares dos alunos podem se informar ao abrir o Google Classroom e ver, né, o que estava acontecendo na sala. Aí são outros anúncios também de igual importância e um anúncio de um luto que a escola passou nesse período e também a comunicação dos conteúdos que os alunos iriam ter. Então, a gente percebe que são várias possibilidades que o Google Classroom traz para a sala de aula. Por outro lado, a gente não pode esquecer que, durante a nossa pesquisa, nós também percebemos que existe a impossibilidade de uso de alguns alunos para com essa ferramenta. Por quê? Falta equipamento adequado. Então, a gente conseguiu
detectar isso durante as pesquisas que nós fomos realizando. Então, o problema socioeconômico afeta também o desenvolvimento e o melhor trabalho da plataforma Google. Professor? Eu acho que é importante a gente contextualizar. Primeiro, durante o período de pandemia, houve uma parceria do Google com a Secretaria de Estado de Educação aqui no Rio de Janeiro. Foi uma parceria muito importante e essa parceria trouxe muitas ferramentas gratuitamente para a educação pública do Estado. E, num primeiro momento, se via esse contexto como sendo extremamente proveitoso, produtivo e até revolucionário na educação. No entanto, quando você compara, e essa pesquisa que está aqui no último parágrafo é uma pesquisa que foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, quando você compara a opinião das famílias em relação ao uso das tecnologias em geral, a gente identifica que mais de 23% das famílias, o ensino remoto se deu por papel. A grande maioria do acompanhamento e da troca de informações com os professores e dos professores com alunos e com familiares se deu pelo WhatsApp, que é uma ferramenta terrível de recuperação de informação e de acompanhamento de mensagem. Então, assim, o que a gente considera? Que o Classroom e toda essa categoria de ambientes educacionais são extremamente poderosos e vêm, de fato, para ficar, mas que eles precisam ser incluídos e inseridos no ambiente educacional, olhando para a diversidade, para a desigualdade, e não alheios a, por exemplo, a família que tem um aparelho para 3, 4 crianças, que tem baixo conhecimento tecnológico, que não tem acesso adequado à internet, e questões relacionadas a esse tipo vão fazer com que a ferramenta seja utilizada como um repositório por uma parcela da população e gerando uma desigualdade absurda dentro de sala de aula. Conduzindo aqui para a conclusão, então, a nossa pesquisa está dizendo o seguinte: Classroom e o WhatsApp são excelentes ferramentas, mas elas precisam ser avaliadas adequadamente, contextualizadas. O Classroom para ambientes educacionais é muito bom, tem uma perspectiva de incorporação e de melhoria, de contribuição para o ambiente educacional, mas é muito perigoso a não avaliação da desigualdade social e a inclusão dessas tecnologias, porque vai acentuar a desigualdade. Quando a gestão percebe que metade da turma, ou mais do que isso, não tem acesso, às vezes já se foi um bimestre, às vezes já se foi um período de processo educacional que é extremamente importante e relevante. Aqui estão as referências. Vocês conseguem encontrar outros materiais do nosso grupo no Instagram e Facebook, Tec Grupo e Grupo de Educadores Google de Santo Antônio de Pádua, e também no nosso canal Daniel Costa de Paiva do YouTube. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Olá, eu sou a professora Ana Graciela, integrante do grupo Comertec, Comunicação, Mercado e Tecnologia, e vou apresentar o GT4, Educação, Sociabilidades e Comunicação na Era das Novas Mídias, do Congresso Internacional Comertec. Bom, esse GT é um espaço dentro do grupo para pesquisadores interessados em discutir e refletir sobre aspectos da comunicação que tocam em outras áreas, como a educação, especialmente a partir das chamadas novas mídias. O GT traz contribuições importantes para pensar a comunicação, a educação e as relações na era tecnológica, que impõe novos desafios e atualização contínua, considerando as características das novas mídias e, consequentemente, a necessidade de pesquisas que se debrucem sobre elas. Desejo a todos um bom GT. Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel Costa de Paiva, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, e também professor no mestrado em ensino aqui. Neste trabalho, eu tenho a parceria do José Sérgio Dias Page, que foi meu orientando de mestrado, e a gente vai discutir as crises humanitárias e desarranjos políticos
a contribuição da velha mídia nas aulas de história. Tudo bom, Zé Sérgio? Tudo bom? Olá a todos. Vamos aproveitar e começar já a nossa apresentação falando o seguinte. A nossa formação, tanto minha quanto do Zé Sérgio, não é na área de comunicação, na área de jornalismo, de publicidade. E a gente aqui está considerando velha mídia os jornais, revistas e grandes veículos de comunicação, principalmente associados aos públicos aqui da nossa região noroeste fluminense, onde você tem que, claro, trazer a evolução tecnológica, trazer aparatos e recursos didáticos para melhorar as abordagens educacionais, mas você fundamentalmente tem que avaliar e verificar o quanto essas alternativas são adequadas ao público, de modo a gerar interesse e engajamento. E eu quero aproveitar e agradecer a toda a organização do Comertec e do Comertec Júnior por terem aceito o nosso trabalho. E aqui a gente vai discutir uma alternativa efetiva, que em muitas áreas já é utilizada, mas que a gente está falando de algo muito sensível, muito prático, muito direto, que é a guerra da Ucrânia, que são as crises humanitárias, que são os desarranjos políticos, e a abordagem disso em relação à história, que é um tema normalmente muito maçante, muito cansativo, seja para o professor, seja para os alunos, sendo abordado e discutido de um modo diferenciado, de um modo a gerar um pouco mais de engajamento e interesse dos alunos. O Zé Sérgio vai conduzir a maior parte da apresentação e depois eu retorno para a gente poder conversar um pouco mais. Zé Sérgio, com você. Obrigado. Olá a todos. Um prazer estar aqui, dividindo esse trabalho, né, essa pesquisa que nós fizemos, e ela se torna de grande valia, principalmente no momento ao qual nós vivemos, com a implementação da BNCC nas nossas escolas de ensino médio. E esse tema, ele vem totalmente a calhar com o atual momento ao qual nós estamos vivendo, que é a necessidade de engajamento dos nossos alunos na produção do conhecimento. E aí, como proposta e visão sobre o tema, nós buscamos, né, trabalhar a utilização de jornais, tanto online quanto impressos, que são as possibilidades que nossos alunos têm de levar para a escola e de nós arrumarmos para ele, para a construção do conhecimento durante o processo de ensino-aprendizagem dos alunos no ensino médio. Fazer um levantamento desses benefícios que a velha mídia, conforme o professor Daniel já explicou, pode trazer para a aprendizagem dos alunos, com notícias do nosso Brasil e o nosso mundo. E por que não começar com notícias da nossa cidade? O objetivo do trabalho, conforme eu já havia adiantado, é analisar a contribuição didática dos jornais online e impressos na construção do conhecimento dos alunos. Algumas referências teóricas: Brasil, Freire, Keynes, Torres e Carril. Relevância da pesquisa: apresentar alternativas didáticas para a dinâmica do processo de aprendizagem dos alunos, tão necessária no momento ao qual nós vivemos. Material e métodos. Sujeitos participantes: alunos, professores, pesquisadores e gestão escolar, que nos deu a permissão de executar o trabalho. Documentos, bibliografia, jornais impressos e online. Vivências e observações que nós realizamos durante algum tempo nas aulas de história. Identificação de problemas e possíveis intervenções mais usadas no cotidiano desses alunos. E aí, como resultado, nós tivemos um resultado, né? Os resultados que nós obtivemos, eles foram positivos, em decorrência das estratégias e práticas pedagógicas para o engajamento dos alunos, despertando interesse pelos assuntos contextualizados à sua realidade. Conforme o professor Daniel disse, estamos vivendo um momento da guerra da Rússia e Ucrânia. Como estudar a história
nessa região? A gente traz o assunto, discute com os alunos e pede um trabalho alternativo onde os alunos busquem a origem política, econômica, social, cultural dos povos antigos que viveram nessa região. E aí a gente traça um paralelo do antes, do durante, até chegar hoje. É uma forma muito mais fácil dos alunos entenderem o porquê essa guerra da Ucrânia e da Rússia acontecendo. Cada professor precisa aproveitar o momento atual e utilizar as informações que tem em mãos para poder despertar o interesse do aluno. E conforme nós vemos, a implementação da BNCC, ela se faz necessária o trabalho da cultura digital juntamente com o engajamento desse aluno. Então, nada como unir o útil ao agradável e resgatar esse interesse dos alunos. Em tempos de excessivo acesso às informações e superficialidade, é uma forma também da gente trabalhar com os alunos o que é fake e o que realmente é fato, ajudar eles a entender essa diferença e os pontos negativos que os fakes podem trazer para a vida social e cultural de um grupo. Neste cenário, a coleta de informações disponíveis em jornais online e produção de edições impressas se mostraram fortalecedoras e abrangentes, atendendo a anseios de todos, em especial da guerra da Rússia com a Ucrânia, conforme nós dissemos. Além do uso do jornal, nós podemos incentivar os nossos alunos a escrever o seu próprio jornal, que é uma das propostas que nós temos para fechamento desse trabalho. O espaço escolar é pautado em experiências cotidianas e estratégias metodológicas que vêm a incentivar e engajar o nosso aluno na construção do seu próprio conhecimento. A utilização dos jornais impressos e online para pesquisas e construção do saber promovem trocas culturais e essenciais. Então, a gente vê que essas mídias elas podem incentivar o engajamento do desenvolvimento dos conteúdos, desde que se tenha um planejamento, um entendimento do entorno aonde esse professor vai executar a tarefa, a atividade proposta. No mais, muito obrigado, professor. Joia. Aqui a gente tem as referências e eu quero encerrar dizendo o seguinte: por que essa velha mídia é tão adequada ao meio educacional em tempos de tecnologia? Porque ela tem muito baixo requisito e porque ela pode ser adaptada a muitos contextos. Papel e lápis, papel e caneta, identificação de talento de uma criança que saiba desenhar, que tenha uma letra mais desenhada, mais bonita, o incentivo ao protagonismo do aluno faz com que você tenha um material de altíssima qualidade, com altíssimo rigor acadêmico, técnico, científico, com baixíssimo custo e com um acesso muito adequado às diversas escolas, aos diversos níveis de ensino. Então, o que a gente consegue com esse trabalho é identificar uma adaptação de conceitos, de aspectos da área de comunicação para a parte da educação, contribuindo com fatos históricos, com fatos atuais, numa abordagem muito interessante e muito engajada para os alunos. Para terminar, gostaria de convidá-los a conhecer o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Olá, meu nome é Márcia, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, em jornalismo, tenho vários cursos na área, buscando sempre melhorar, depois fiz mestrado, doutorado na área de comunicação, trabalhei bastante tempo com comunicação corporativa, em empresas nacionais e multinacionais, e foi aí que eu descobri, já
começo da internet, né, a importância dos blogs, especialmente nas coletivas de imprensa, que a empresa tinha sede fora do Brasil, e eu percebia blogueiros fazendo perguntas que jornalistas não faziam, e até de uma forma meio agressiva, né, que nós não estávamos acostumados a lidar. Daí eu passei a estudar esse fenômeno e fiz a minha tese sobre blogs como novo meio de comunicação, na PUC de São Paulo, né, em comunicação e semiótica, e desde então eu tenho pesquisado bastante coisas nessa área, e hoje eu participo do grupo Design e Convergência na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, e esse grupo, né, como o próprio nome diz, vai muito atrás dessa convergência, que na realidade, mais do que convergir os meios, né, e tecnologia, mexeu nos nossos cérebros, né? Hoje é impossível se pensar o mundo, a vida, sem a internet, especialmente depois da pandemia, né? Se formos pensar a pandemia, ela adiantou muito o processo de digitalização de todas as coisas e de uma maneira abrupta, né, modificou o nosso território geográfico, né, modificou como nós fazíamos negócio, como nós nos comunicávamos com os nossos amigos, como, enfim, a nossa vida toda, né? Até a comida, roupas, tudo isso foi feito via internet, e partimos daí também para o trabalho em casa. E eu sempre questiono esse trabalho em casa, porque eu acho que, além de trabalhar em casa, você pode pensar que você dorme no seu trabalho, né? O que modifica bastante esse tipo de pensamento. Esse trabalho, especificamente, eu falo um pouco das imagens, né? Que as imagens, de alguma maneira, elas nos devoram de uma forma absurda, né? E nós percebemos isso porque nós buscamos padrões impossíveis, né? A gente busca sempre o que nós não temos, e isso desde antes das imagens, né? A gente já tinha isso. Agora, com as imagens da internet, elas nos perseguem de uma maneira absurda. Então, é a busca do corpo padrão, do cabelo liso, da pele clara, dos olhos azuis, da juventude, da mulher perfeita, do homem viril, enfim, são padrões que vêm nos assombrando há bastante tempo, mas hoje eles estão ainda mais presentes, né? O filósofo Flusser, Wilhelm Flusser, né, que viveu bastante tempo no Brasil, ele tem um livro antigo que o título não tem muito a ver, até que se chama, em português foi traduzido como A História do Diabo. Mas, na realidade, o que ele traz nessa história do diabo, ele faz um apanhado geral do que ele diz ser o diabo, e ele acredita que o diabo é o tempo, né, que nos imprime uma dinâmica de uma maneira diferente da que nós viveríamos, né, e vivemos com o tempo. O que acontece? Isso o McLuhan já falava também, né, que nós não nos utilizamos mais do nosso relógio biológico, né? Hoje a gente tem o tempo de dormir, o tempo de comer, o tempo de ir na academia, o tempo de trabalhar, né? E nós já não fazemos mais o que os nossos tempos determinam, né? A gente não come quando tem fome, a gente come quando é hora do almoço, né? A gente come quando é hora do jantar, né? Se eu estou com fome ou não estou com fome, provavelmente eu estou, porque nós já nos habituamos a isso, né? Mas não é uma necessidade do nosso corpo. E às vezes nós até esquecemos de beber água porque estamos tão imersos que esquecemos das coisas. Na realidade, nesse livro A História do Diabo, o Flusser, ele fala dos 7 pecados capitais, mas ele fala dos 7 pecados capitais de uma maneira bastante diferente, né, da maneira como a igreja vê os 7 pecados capitais, né? Então e o pecado da gula para ele, né, eu acho que é bastante interessante, são vários outros, mas aqui eu me dedico ao pecado da gula. Ele fala que a gula é o devorar por devorar, né? E eu acho que hoje nós temos essa gula imagética. Nós vamos atrás de imagens e devoramos as imagens loucamente. A gente vê mais, a gente corre atrás, vai no Facebook, vai no Instagram, vai em outros, Snapchat, né,
TikTok agora, chegando outros até, e vamos atrás de imagens e buscamos cachorrinho fofinho, né? Quando eu estava na PUC, a Gisele Bellum brincava muito que nós agora fazíamos parte do capitalismo fofinho, né? Que a gente busca essas imagens fofinhas, essas imagens que de alguma forma nos trazem conforto, né? Que nos trazem a confirmação do que nós pensamos, a busca do que nós queremos, né? E dessa maneira nós também buscamos as imagens dos nossos ídolos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos muitas vezes, né? E vamos buscando e comparando. Essa é a grande dificuldade, né? Comparamos com todo mundo, e aí a gente tem aquela história, mas a fulana tá com estria, ai, nossa, fulano tá careca, né? Que padrões temos nós? Há muito tempo atrás, né, já diria assim que em 40 anos atrás quase, embora eu não tenha essa idade, né, porque somos todos eternamente jovens, né? Eu me lembro de ter conhecido uma japonesa, uma mulher muito simpática, ela estava aqui no Brasil, mas ela falava pouco português, e eu tinha aulas de alemão com a filha dela, né? Olha que globalização maluca. E fui na casa dela e ela me mostrou várias coisas da cultura japonesa, muitas coisas que ela tinha. E quando eu falei que eu fazia publicidade, né, porque eu fiz a primeira faculdade para publicidade, ela me deu algumas revistas de moda, algumas revistas japonesas muito bonitas, que eu imagino que seja alguma coisa né, como uma Elle, uma Vogue, algumas coisas assim, embora tivessem outro nome em japonês, eu não entendia nada. Mas o que mais me chamou a atenção foi o padrão das fotos da revista, né, que embora fosse para um público japonês, era cheio de loiras de olhos azuis, né, com as curvas em outros lugares, muito diferente do que poderíamos imaginar no Japão. O que pude perceber também, que acho ainda mais interessante, 2 anos atrás eu fui à Tailândia, um outro país asiático, e percebe-se que essa dominação da imagem continua. Embora também eu não entendesse muitas coisas do que estava escrito, mas eu percebia que muita propaganda, inclusive no metrô, no trem, né, em lugares que a gente andava assim, falavam da transformação da mulher tailandesa com a utilização da pele branca, os olhos abertos. E a gente via muito porque tinha muita palavra white, né, que inclusive destoava muito daqueles símbolos que eles usam como letras. E é uma busca insana, porque você simplesmente nega quem você é, nega a sua raça, nega seu povo, nega você e vai atrás de um padrão impossível, né, de ser adquirido. Isso vai mais longe ainda, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde classifica uma doença chamada dismorfia do Snapchat, que a gente nem usa mais tanto o Snapchat, mas poderia ser dita em qualquer uma das redes sociais, que é a utilização dos filtros, né? Essa dismorfia, o que foi, né, percebido? É que as pessoas estavam no Snapchat usando os filtros do Snapchat, que te mostravam 20, 30 anos mais nova. E aí essas pessoas pegavam essas fotos, desculpe, aqui eu estou num lugar público, né, tem um pouquinho de barulho, levavam ao consultório as suas imagens feitas no Snapchat e pediam ao cirurgião que gostariam de fazer uma cirurgia plástica para que elas parecessem as pessoas que estavam no vídeo, ou seja, elas mesmas, mas modificadas, com uma imagem impossível de se conseguir também, né? Então é uma baixa autoestima aliada a uma exposição, aliada a uma apropriação de imagens de juventude, de beleza, né, que estão nos devorando o tempo todo, né? Quando chegamos agora, o que nós percebemos é que essa bolha que nós criamos, que seria uma bolha de proteção, elas nos expõe muito mais, porque nós nos expomos a essa apropriação e busca de ideais impossíveis com essas imagens que a gente acaba tendo nas nossas cabeças e que entram pelas redes sociais, pela propaganda, né, de um modo geral,
pressão dos amigos, né? Não, você não pode ter seu cabelo branco. Ah, você tá gordo. Ah, olha, acho que você devia fazer uma plástica, né? Ah, eu sei, né? Acho que você precisa fazer um regime, enfim, são coisas que a gente ouve o tempo todo, né, de pessoas amigas, de inimigos, então nem se fala, né, a gente fica imaginando, eles muitas vezes não dizem, mas você fica imaginando. Então, eu acho que nós chegamos num ponto em que nós precisamos repensar esse consumo exagerado de imagens, né, esse consumo exagerado de internet. E é mais complicado ainda, né, quando a gente está falando de um novo universo, né, de um mundo utópico numa distopia que nós vivemos, que falamos agora do metaverso, né? O que virá com o metaverso? Como o ser humano vai se comportar? Como nós viveremos dentro dessa pressão contínua, né? Desse mundo que também pode nos cancelar a qualquer momento, né? Que é uma das palavras que ouvimos muito, né, nesses últimos tempos, né? Como o cancelamento acaba com as nossas vidas, como é uma morte em vida, né? Como a internet trouxe tudo isso. Enfim, com a pandemia, tudo isso ficou muito mais evidente, né? Nossa vida exposta, né? Nós acabamos expondo o nosso dia a dia, nossas viagens e tudo que nós fazemos. Agora mesmo, né, eu gravo esse vídeo aqui, eu soube, preciso mandar o vídeo até amanhã e eu estou indo viajar. Aparentemente é um lugar lindo, idílico, né, uma praia, um hotel, é realmente um hotel, mas é um hotel pertíssimo do aeroporto de Guarulhos, por isso esse barulho, gente entrando e saindo, né, porque eu estou indo viajar, né. Depois que acabou a pandemia, a gente voltou a trabalhar fisicamente, né? Nosso mundo digital e físico parou de existir e estamos de novo um pouco divididos, mas cada vez mais caminhando para esse mundo digital, né? Esse metaverso. Mas a gente tem que pensar que o nosso corpo é muito diferente do que a gente pensa, inclusive tem suas limitações. A gente nunca teve tantos casos de crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, suicídio, né, crises de burnout, né, coisas assim. A gente tem que repensar a nossa vida muito, porque nós estamos escravizados pelo digital. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Bárbara Ribeiro, sou estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá e estou aqui para apresentar o resumo expandido chamado Whindersson Nunes no podcast, como a falta de formação profissional em comunicação afeta o infotenimento. Bom, apesar de estar só eu apresentando, eu acho importante frisar que ele foi redigido por mim, pela Mayra Carvalho, pelo Andrew Rodrigues e pelo Ronaldo Batista, sob a orientação da professora Elisângela Lima, que também é do curso de jornalismo aqui da nossa universidade. Introdução. Bom, a gente entende que os avanços tecnológicos permitem, né, o surgimento de criadores de conteúdo sem formação profissional. Porém, a gente atenta para casos em que as abordagens não são feitas da forma apropriada, o que prejudica a imagem do comunicador. Então, o nosso artigo vai trazer, né, um caso de um produto de infotenimento que é comum hoje em dia nas redes sociais, mas que, por erros assim comuns de pessoas que não têm formação na área da comunicação, foi muito criticado nas redes sociais. E a metodologia que a gente utilizou, né, para fazer esse trabalho foi um estudo bibliográfico de caráter qualitativo e exploratório. Dando continuidade, o objetivo desse trabalho é analisar como a falta de formação profissional em comunicação afeta novos modelos de programas e conteúdos que fazem uso do infotenimento a partir, né, da análise do episódio 007 do podcast, em que foi ao ar, né, no ano passado e que entrevistou o Whindersson Nunes. Bom, antes de entrar na análise, a gente traz aqui uma pequena diferença entre jornalismo e infotenimento. E a diferença principal é que jornalismo é algo mais sério, algo que é muito importante para a sociedade e que é tratado
de acordo com os critérios de noticiabilidade, né, para saber como abordar, o que abordar e por que abordar. E o infotenimento é aquela informação trazida de uma maneira mais leve, mais informal, e que não tem tanta necessidade de deixar, né, de trazer para a sociedade. E aí entender essa diferença entre jornalismo e infotenimento possibilita que as pessoas identifiquem o que de fato estão consumindo de informações e se isso é informação séria ou somente conteúdo que gera engajamento em redes sociais, com o intuito de alcançar um público-alvo. Então, você nunca vai ver, por exemplo, o Jornal Nacional tentando trazer uma informação para ganhar engajamento na Globo. Mas você vai ver, sim, perfis de influencers no Instagram trazendo informações com o intuito de alcançar a maioria de seguidores possíveis em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês. Então, mais ou menos isso que a gente quer falar nesse tópico. E aí a gente vai para o tópico seguinte, que a gente traz um pouquinho da ética e responsabilidade jornalística, né, a responsabilidade social do comunicador. E aí, para embasar isso, para embasar essa tese da responsabilidade da ética, a gente traz o Oliveira, né, que entende que os jornalistas, em seu discurso identitário, ele assume uma postura missionária cujos interesses e a razão de ser é sempre o outro. Então, há aí toda uma aparência de virtude, de sacrifício de interesses particulares em nome do interesse geral, que lhe garante, né, um lucro simbólico. É mais ou menos o que eu tinha falado antes, né? Você nunca vai ver um jornalista preocupado em ser legal com todos os seus seguidores, em trazer aquilo que gera engajamento, ou que as pessoas querem ouvir. O jornalista, ele vai falar aquilo que algumas pessoas não vão querer ouvir, mas que muitas pessoas precisam saber, precisam ouvir, precisam estar cientes, né? Então, uma pessoa que tem informação, que tem estudo na área da comunicação, ela está mais ciente da sua responsabilidade social e de como trabalhar isso de uma forma ética, né? E aí a gente entra no objeto de análise, que é o podcast, que é um programa de podcast que também é veiculado ao vivo, porque hoje em dia, com a convergência midiática, se permite isso, né? É um programa que era de áudio, mas hoje em dia você já tem a possibilidade de ter também o vídeo desse programa, já que ele é um programa que vai para o YouTube, do podcast. Então, a gente pôde perceber, né? Ele é apresentado pela Virgínia Fonseca e pela Camila Loures, que não tem formação na área de jornalismo ou na área de comunicação. Elas são apenas influências digitais, apenas porque, bom, se você for ver o número de seguidores delas, com certeza você vai se assustar com o tanto de gente que elas conseguem alcançar produzindo conteúdos na internet, né? E aí a gente volta, né, a falar que foi um programa que recebeu o humorista Whindersson Nunes, que levantou alguns comentários dos internautas e portais de notícias sobre o modo como a entrevista foi conduzida pelas apresentadoras. Por quê? Esse foi um dos comentários, né, inclusive. Bom, as pessoas perceberam que em determinado momento da entrevista elas não souberam como tratar o assunto do filho recém-nascido do Whindersson, que nasceu morto, né? E isso deixou o entrevistado desconfortável. E aí as pessoas pedem ética, pedem empatia, mas a Camila nem a Virgínia tem essa noção. Na visão profissional, na visão jornalística, tem essa noção de ética, né? De como tratar determinado assunto e até de como não tratar, né? Quando a gente está dentro da academia de jornalismo, a gente tem que estudar, né? Tem que testar, tem que praticar essas técnicas de entrevista, justamente para saber o que pode ser dito, o que não pode ser dito. E aí vale frisar também que, pelas próprias apresentadoras, foi dito que o Whindersson topou falar sobre qualquer assunto. Então, o problema não foi o assunto em si, foi a forma mesmo que elas abordaram. E aí foi totalmente perceptível o jeito que o Whindersson ficou depois, né, da abordagem. Ele ficou mais tímido, mais acanhado, não sabendo muito bem o que falar. E as meninas também visivelmente constrangidas, mas como estava sendo ao vivo, as pessoas, como desse comentário, né, foram bem taxativas na questão de cobrar delas um senso de empatia mesmo, e de não tocar naquele assunto, talvez, ou de não tocar da forma que foi tocado, né, de uma forma
muito grosseira para o momento, porque estava recente, né? Na época que o programa foi ao ar, estava bem recente o caso. E aí a gente, né, pensa que é necessário entender o infotenimento não somente, né, no espaço ocupado do cotidiano da população, mas também como um produto e como ele é desenvolvido, porque o infotenimento também é repasse de informações, então a gente precisa ter muito cuidado ao repassar essas informações, em como tratar essas informações. E quando você tem, né, formação na área, quando você tem estudo na área, é muito mais fácil de você entender como tratar determinado assunto. E aí, nosso tempo é curto, a gente já vai para as considerações finais, é mais ou menos o que eu já venho falando, né, durante todos esses tópicos. E aí a gente entende que a explosão de conteúdos e formatos de programas de infotenimento nos leva a debater, né, sobre a necessidade de treinamento e, principalmente, especialização para o exercício da comunicação, né, porque se a gente tem essas áreas ocupadas por pessoas que não têm formação adequada, isso, consequentemente, vai prejudicar a nossa imagem, a imagem de um comunicador, de um jornalista, acadêmico ou profissional já, né, na área. E aí isso contribui, infelizmente, para a descredibilização e o desacreditar da academia, da comunicação ou do jornalismo. E a gente cada vez mais, né, tenta combater isso. Então é importante que a gente se atente muito para essa crescente de conteúdos de infotenimento em que muitas vezes é feito por pessoas que não têm formação na área. E a gente conclui, né, que o infotenimento ele tem uma linha tênue entre profissionalismo e diversão, e que ela é melhor percebida quando você tem estudo na área, quando você tem conhecimento na área. E apesar de se tratar, né, de um modelo de programa informal, não significa que as abordagens utilizadas devem ser menos atenciosas ou fugir das responsabilidades que envolvem a comunicação. Então, se você não é comunicador, se você não é jornalista, pelo menos, né, se você vai criar conteúdos, pelo menos você tem que estar atento, né, a essas regras básicas de ética, né, essas questões éticas e morais que envolvem a profissão, para você não criar confusões, né, como essa que foi criada no episódio do podcast com o Whindersson Nunes. Bom, o nosso tempo foi bem curto, eu espero que tenha dado para entender, né, a apresentação, agradeço pela oportunidade e muito obrigada. Voltaremos às 19 horas com a palestra de Alex Silveira e, posteriormente, ouviremos a jornalista Lívia Bonardi.